Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 21/22. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Pode prosseguir. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela participação na Conferência da São Martinho relativa ao terceiro trimestre da safra 21/22. Vamos iniciar diretamente na página 3 com a agenda dos pontos que eu queria passar com os senhores. A ideia é falar primeiramente dos destaques financeiros do trimestre, passando pelo custo caixa da safra, a evolução aí dividindo entre o impacto de preços por conta do Consecana e por conta de custos diretamente ligado à quebra de safra e insumos. Na sequência, a gente fala de endividamento, cenário de etanol e de açúcar de mercado, agora para o próximo trimestre, e por último, a revisão do CAPEX do projeto de milho, que foi fato relevante que nós divulgamos ontem à noite. Bem, nos destaques financeiros, a gente teve um trimestre bastante forte do ponto de vista de receita, de lucratividade, de EBITDA. A receita cresceu 26%, saindo de 1,2 para 1,5 bi de reais, basicamente por conta das maiores preços de açúcar e de etanol. No caso de etanol, 76% acima do ano passado, e no caso do açúcar, 30% acima do ano passado. Apesar da gente ter vendido menos do ponto de vista de volume, no caso do açúcar, 9,9% a menos, e no caso do etanol, 23% a menos. O menor volume vendido está diretamente ligado aí à questão de quebra de safra, que a gente já detalhou no trimestre passado. A companhia acabou produzindo em até equivalente 12% a menos. O EBITDA ajustado cresceu 37%, onde a gente atingiu uma margem EBITDA de 58%, e o EBIT ajustado cresceu 59%, somando aí no trimestre 556 milhões de reais. Nesse trimestre, a gente teve o recebimento de mais uma parcela do IAA, né, dos precatórios emitidos pelo governo federal e para a Copersucar, a Copersucar nos repassou. Nesse TRI foram 415 milhões de reais que transitou via outras receitas operacionais. No exercício passado, esse resultado tinha transitado no segundo trimestre de 21, ao passo que a comparação aqui fica prejudicada, mas quando a gente olhar os 9 meses acumulados, ano contra ano, a gente teria nos 2 anos esse valor. Líquido de impostos, esse valor que transita no PNL da empresa é algo próximo a 270 milhões de reais, conforme a gente detalhou bastante na carta financeira. Com isso, o lucro caixa da companhia subiu 108%, e o lucro líquido subiu 156%, chegando próximo aí a 700 milhões de reais no trimestre. Vale mencionar aqui 2 pontos importantes em relação à realização de preços, tá? Nesse R$ 1.800 que transitou aqui no terceiro trimestre do preço de açúcar, a gente tem ali mais ou menos 70% desse preço médio transitando via a rédio de cana própria realizado no passado. Então, o número aqui é muito próximo, alguma coisa próxima a R$ 1.600 por tonelada, e o restante transitou via preço de Consecana, né?
E no caso do etanol, esse terceiro trimestre foi um trimestre de preços recordes de etanol. A gente já percebe um arrefecimento dos preços, e eu vou detalhar aí mais no final da apresentação, mas parte do volume de etanol que vai ser faturado nos próximos meses foi precificado com esse preço médio do terceiro trimestre, mas ainda não foi retirado pelo cliente, então a gente não conseguiu passar pelo P&L. Mas existe uma garantia aí de preços melhores do que efetivamente foi que está sendo o mercado hoje de Esalq, tá? Bem, na sequência, a gente tem aqui a evolução do custo caixa da companhia ao longo do acumulado do ano, para facilitar a conta, aí o trimestre nessa avaliação fica um pouco prejudicado. Então, o meu custo caixa por ATR ele sobe 42% na comparação ano contra ano, saindo de R$ 924 reais por quilo de ATR para R$ 1.300 por quilo de ATR. O Consecana foi o grande ofensor aí desse aumento de custo, né? Que representou ali 163 ou 17,7%, né? Excluindo o Consecana, dos custos que a gente efetivamente consegue administrar, a gente está falando que o custo unitário subiu aí 20,7% na comparação 9M21 com 9M22. Desses 20,7%, a gente tem aqui que 13,4%, né, é relativo à quebra de safra, né? A companhia teve uma quebra, como eu já adiantei, de 12%, produzimos menos ATR e com isso a gente tem uma diluição de custo fixo muito menor, né? Uma vez que todo aquele custo operacional de mão de obra, fertilizantes, diesel para colher a cana, etc., é tudo relacionado à quantidade de cana que você está colhendo. Ao passo que você colhe menos cana, com aquele mesmo custo, você tem aí uma diluição. Não fosse essa quebra de safra, né, o nosso custo unitário na comparação ano contra ano não subiria mais que 10%. Os demais ofensores aqui do custo foram os insumos, né, notadamente aqui fertilizantes, que, como todos sabem, subiu muito nesse ano e já impactou o meu P&L desse ano, né? Diesel, com 2,8%, e outros aqui. Só um detalhe importante aqui, nesse custo caixa que a gente demonstra, né, ele inclui aqui o CAPEX operacional da companhia, né, e inclui o OPEX, né, ou seja, esse CAPEX está ativado hoje na empresa, está no ativo permanente, vira depreciação no ano seguinte, mas para melhor entendimento e esclarecimento do fluxo de caixa, a gente prefere explicar aqui abrindo o CAPEX mais OPEX, olhando isso que é o nosso custo gerencial. E aí, quebrando entre açúcar e etanol, a gente tem aqui o açúcar apresentando uma compressão de margem de 5,5 pontos percentuais na comparação ano contra ano, e uma vez que o preço médio subiu 33% nos 9M e o custo subiu 42%, e no caso do etanol, o preço médio subiu 75% e o custo subiu 41%. Importante ressaltar aqui que dentro do custo caixa total do açúcar tem o Consecana e dentro do Consecana tem o etanol, né? Então, na prática, né, se você excluir aqui desse custo caixa total de Consecana na agregação do açúcar, o que é o Consecana de etanol, o custo caixa de açúcar subiria, ordem de grandeza, 30%, e o custo caixa de etanol, por outro lado, subiria 44%, 48% aproximadamente, tá? Mas, para ser rigoroso aqui com a contabilidade, a gente preferiu não fazer esse ajuste, mas só explicar que tem esse impacto aqui, que na verdade ele é uma questão contábil, tá? Na sequência, a gente tem o endividamento, a companhia encerrou com dívida líquida aí de 3,3 bilhões de reais, 24% acima de março de 21. Embaixo, a gente tem a movimentação da dívida de março 21 até dezembro 21. O fluxo de caixa operacional da companhia foi 1,1 bilhão de reais, que é basicamente EBITDA menos CAPEX operacional. Direitos Copersucar que transitam pelo caixa
até o momento foi 195 milhões de reais, variação cambial 44 milhões de reais positivo, diminuindo a dívida, capital de giro nesse momento 610 milhões de reais, uma vez que em dezembro de 2021 a gente tinha mais ou menos 1,9 bilhão de estoque a valor de mercado, os 610 aqui é o estoque contábil, 595 milhões de reais capex, né? Aí você tem capex de expansão e capex de melhoria. Aqui o grosso do capex de expansão é o capex de milho e capex de cogeração que a gente está fazendo os investimentos. No release, na carta financeira tem todo o detalhe desse capex. E por último aqui, dividendos que a gente pagou durante esse período, que somou 808 milhões de reais, dos quais 300 milhões foram relativos ao exercício passado, foi deliberado na Assembleia de julho e pago em agosto, e o restante, os 500 milhões restantes, foi pago em dezembro, parte como JCP e parte como dividendos antecipados, agora já em dezembro, dado a rentabilidade da companhia. A companhia hoje, ela está com 93% da dívida em moeda nacional, 7% da dívida em dólar. A gente fez um processo aí com o dólar caindo de swapar as dívidas que estavam em dólar e para pagar, para a gente ter abertura para fixar junto com a área comercial. No momento que a área comercial decide fixar o açúcar, a gente fixa o dólar concomitantemente. Tem o cronograma da dívida aqui, um caixa de 1,5 bilhão de reais em dezembro de 2021, que correspondia praticamente aí a 2 anos de vencimento de dívida, olhando até de 0 a 24 meses. Na sequência, na página 7, a gente tem um pouco o mercado de açúcar e de etanol e a nossa posição de hedge. Na data de dezembro, nós tínhamos 80% da safra remanescente que vai ser faturada da 21-22 para ser fixado. Então, 228 mil toneladas de cana estava fixada a 1964 e 64 mil toneladas a gente estava ainda em aberto para estar fixando. Tá? Da safra 22-23, a gente está com uma fixação da ordem de 60% aproximadamente da cana própria, a um preço de R$ 2.100, R$ 2.122 por tonelada. De setembro para cá, a gente acelerou um pouco essas fixações, pegamos uma taxa de câmbio razoável e preços de açúcar melhores também, e conseguimos fazer um preço médio melhor. Então, fazendo esse ponto aqui, quando a gente compara o que transitou no P&L da companhia de preço de açúcar de cana própria, nesses 9 meses dessa safra, a gente transitou um preço de R$ 1.636 por tonelada. E eu já tenho fixado para o próximo ano a R$ 2.100 por tonelada. Ou seja, com base nas minhas fixações de dezembro, eu já tenho um aumento de preço meio contratado para o ano que vem de faturamento de açúcar, dado o hedge que eu tenho. Tá? E o preço atual de açúcar, né, está mais ou menos nesse range, alguma coisa próxima a R$ 2.000 por tonelada. O açúcar está entre 17 e 18, depende muito da tela, e o câmbio aí na casa de 5,30, se você pegar o câmbio atual mais a taxa de juros embutida até o momento do embarque. Em relação ao etanol, o etanol veio forte aí durante toda a safra, com um consumo bastante elevado. O recorde do consumo de etanol foi em novembro, onde bateu 2,6 bilhões de litros. Nesse momento, o preço do etanol subiu para R$ 4,00 por litro. Quando a gente olha aqui a combinação de preço médio de hidratado e anidro, no momento que o preço bateu R$ 4,00, a gente percebeu aí uma queda de consumo no mês subsequente de dezembro, caindo aí para alguma coisa próxima a 2 bilhões de litros, em janeiro 1,7 bilhão de litros. Essa queda de consumo na sequência aqui de dezembro e de janeiro, né, é muito atribuída na nossa cabeça a uma paridade que subiu muito acima de 70% e uma menor disponibilidade de renda da população, né? E aí o preço recuou rapidamente. Hoje o preço para o produtor está alguma coisa próxima a R$ 3,100 por metro cúbico,
e aí a paridade já caiu aí em muitos lugares, em São Paulo, em muitos lugares abaixo de 70%, e o consumo já retomou, né? De modo que a gente entende aí que esse preço, o pior já passou. Como eu adiantei, a São Martinho tinha de estoque, né? Para estar vendendo um volume razoável de estoque ainda para estar faturando ainda nessa safra de etanol, e a gente já vendeu 25% desse estoque, já precificou 25% desse estoque, né? E a gente está faturando e passando pela receita esse estoque no próximo trimestre, já com preço realizado aí do trimestre anterior, não pegando toda essa queda, tá? É interessante que em algum momento do tempo, né, existia uma possibilidade até de ter uma falta de etanol no mercado, né, por conta do forte consumo e da quebra de safra, né. Ocorre que o preço acabou subindo e o consumo retraiu, e não houve necessidade de importação, e com isso o mercado se autorregulou, tá? Isso são as boas, é o lado bom do livre mercado, tá? Indo para frente, para o próximo slide, para finalizar minha apresentação, falando sobre o fato relevante que a gente soltou ontem, a companhia anunciou em dezembro de 20 o investimento na planta de etanol de milho, né? Na ocasião, o investimento somava próximo a 640 milhões de reais, onde a gente estaria processando 500 mil toneladas de milho, produzindo 210 mil metros cúbicos de etanol, 150 mil toneladas de DDGS e 10 mil toneladas de óleo de milho. A gente revisou esse CAPEX para 740 milhões, 100 milhões de reais a mais, basicamente por dois fatores. O primeiro fator de revisão, que representou aí 30% a mais, ou 30 milhões, da ordem de grandeza aí, 30 milhões de reais o 100, foi por conta de inflação acima do que nós estávamos esperando, né? Nesse período aí de dezembro 20 até hoje, os preços dos insumos, aço, cimento, enfim, acabou subindo mais do que a gente estava planejando, e a gente teve que revisar o CAPEX, mas olhando aí num total de 640 milhões de reais, um estouro de 30, com toda essa inflação aí que a gente observou nos últimos meses, a gente entende que foi até um sucesso aí, poderia ter sido muito maior se a gente não tivesse contratado os equipamentos e os fornecedores antes. Os outros 70%, ou 70 milhões de reais, foi efetivamente uma adequação do projeto, né? Quando a gente anuncia um projeto, a gente anuncia esse projeto em FEL 1, que é uma fase com detalhamento não tão apurado, né? Quando a gente foi evoluindo nas fases, FEL 1 e FEL 3, né, a gente percebeu uma oportunidade aqui na questão de suprimento de energia da planta, tá? Então, para vocês terem uma ideia, as principais mudanças aqui vão ser as seguintes: a Boa Vista, planta de etanol de milho, né, ela vai produzir só anidro, né? Então, e a Boa Vista, planta de etanol de cana-de-açúcar, ela produz só hidratado, né? Hoje, a planta de etanol de cana-de-açúcar produz anidro hidratado, ela vai passar a produzir só hidratado, e a planta de etanol de milho vai produzir só anidro. A gente percebeu que com um pequeno investimento adicional a gente conseguiria produzir anidro com pouco gasto de energia. Para vocês terem uma ideia aqui, é um dado um pouco técnico, mas uma planta padrão de etanol de cana-de-açúcar, eu gasto 1,5 kg de vapor para cada litro de anidro produzido, e na planta de etanol de milho, eu vou gastar 0,1 para cada litro de anidro produzido. Então, o consumo de energia vai ser muito menor, mas para isso a gente teve que fazer alguns investimentos aqui. O que abre de opção real aqui com esses investimentos? Eu deixo a planta da Boa Vista preparada, né, para que se a companhia decidir dobrar a planta de etanol de milho para mais 220 mil metros cúbicos de etanol de produção no futuro,
a gente não precisa de cavacos de madeira, a gente consegue ter energia suficiente para tocar a planta e pode produzir ainda mais anidro, né? Uma eficiência energética fica muito boa, né? Então, essa foi a principal razão aqui, foi uma mudança efetiva de escopo de projeto e deixa a planta pronta aí para que na hipótese da gente aprovar esse projeto, a gente está começando aí os estudos já, a gente já tem meio caminho andado na fase de energia que é a mais de utilidades, né, que é a mais complicada, tá? Bem, acho que esses eram os meus comentários iniciais, né, sobre o resultado e sobre o projeto. Vamos abrir para perguntas e respostas agora. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. A primeira pergunta vem de Matheus Enfeldt, UBS. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Acho que pensando primeiro em alocação de capital, dada a baixa alavancagem da companhia, mesmo considerando os projetos de Amino Save, etanol de milho, até o update de ontem, ainda tem um caixa importante sendo gerado pela companhia. Nossa dúvida é mais no sentido de como a gente deve encarar isso, olhando talvez um pouquinho mais no médio prazo, pensar em espaço potencialmente para dividendos, potencialmente distribuições extraordinárias, buyback, diversificar em outras linhas de negócios, seja biogás, aumento de área plantada, diversificação de outras culturas. Isso daí dá um pouquinho de visibilidade, um pouquinho mais no médio prazo, após esses projetos que estão em construção serem concluídos. Daí, minha segunda pergunta, talvez na verdade uma complemento da primeira, se você puder dar um pouco de cor no que seria uma eventual expansão da planta de etanol de milho. Eu sei que você falou numa potencial dobrar a capacidade, mas quanto desse investimento adicional de 100 milhões agora abate de um teórico CAPEX de expansão no futuro? E daí, se vocês permitirem só talvez uma terceira aqui um pouquinho mais em outro sentido, a gente começa agora a ver um desenvolvimento da safra que deve abrir em abril, mas com algumas estimativas de uma recuperação do Centro-Sul de 6% a 7% de moagem. Se a gente não vê grandes mudanças no cenário atual, a gente deve esperar a companhia seguindo mais ou menos a linha dessas estimativas do Centro-Sul, ou a gente deve ver a São Martinho recuperando mais ou menos do que a média do mercado? Essas são as perguntas. Obrigado. Oi, Matheus, obrigado pelas perguntas aqui. Vamos começar pela última aqui, vai. Em relação à safra, né, a última estimativa que a gente viu aqui das casas que a gente acompanha, né, é uma safra subindo em moagem para 560 milhões de toneladas aproximadamente, que daria esse 6, 7% aqui que você comentou. Por outro lado, né, vai ser com ATR menor, né? O ATR dessa safra foi um ATR muito alto por conta do clima, então você perde ali pelo menos uns 2% de ATR, de modo que você tem aí um crescimento de safra, do ponto de vista de produto, que é o que efetivamente vale aí para a dinâmica de preços, uma safra ainda bastante apertada, né? Subindo só 4%, que vem de uma base baixa, tá? Dito isso, a São Martinho, historicamente, ela sempre consegue outperform no setor, né, numa recuperação de safra, né, dado todos os investimentos que ela faz na lavoura, e grande parte do solo da São Martinho é ambiente A e B e está localizado em uma terra mais argilosa, né? A gente não tem ainda estimativa para o ano que vem. A estimativa a gente está construindo deve ter esse número em meados de abril e maio, né? Então, assim, eu não gostaria de chutar aqui e falar um número meio aleatório. Tem tempo ainda para esse número estar sendo construído. A gente hoje é dia 15 de fevereiro, tem ainda as chuvas de final de março, de final de fevereiro e março inteiro. A gente espera iniciar a safra em duas usinas
nas primeiras semanas de abril, nas outras 2 usinas na segunda quinzena de abril, né? E ali a gente tem um pouco mais de informação e mais seguro do número, tá? Mas, assim, o crescimento que vai ter, olhando para o setor, assim, a gente não espera um crescimento tão forte de produção, não, tá? A primeira pergunta em relação à alocação de capital, né? Nesse ano mesmo, no ano passado, perdão, até dezembro, a gente acabou distribuindo 100% do lucro da companhia, né? Do lucro acumulado de seis meses, né? Foram ali 500 milhões de reais, né? Um pouco na lógica que a companhia estava bastante desalavancada e gerando bastante caixa. Então, essa cabeça continua, mas, obviamente, a gente tem hoje, a gente vai ter uma discussão disso agora no encerramento da safra em junho, tá? Os projetos que a gente tem, além do etanol de milho e da cogeração, que já estão 100% financiados, né? A companhia tem como estratégia crescer em etanol, né? E aí, por isso que a gente investiu no etanol de milho. O mais lógico seria, se houver viabilidade, dobrar a planta aí de etanol de milho da Boa Vista. A gente iniciou os estudos, mas não tem ainda os números para estar passando e nem a decisão, tá? Os estudos estão iniciais, né? Mas como o cenário de preços está bem melhor, né, do que em dezembro 20, quando a gente anunciou o primeiro projeto, né? Provavelmente parte da alocação do capital vai para um projeto desse, se assim for aprovado, tá? Em relação o quanto que eu já gastei agora e que eu deixo de gastar no futuro, né? Você falou 100 milhões, na verdade foi 70, né? 30 foi inflação mesmo, né? E 70 foi um adicional de eficiência de energia, né? Na prática, assim, se eu não gastasse esse dinheiro agora, eu teria na planta atual um gasto maior de energia e eu estaria vendendo menos energia na rede, né? Então, esse investimento, independente da decisão da gente fazer a segunda fase, ele já foi um projeto dentro do projeto que tem um bom payback, porque eu já consigo economizar energia, tá? Mas eu não tenho número para te passar e falar, vou gastar X a menos, porque eu não sei nem o orçamento da próxima safra, da próxima planta, né? Com certeza o orçamento da próxima planta vai ser maior do que essa primeira planta, porque toda a parte de equipamentos, aço, etc., eu vou pegar a inflação inteira aí de aço que teve nesse mercado, sendo que eu não peguei grande inflação no dezembro 20, que eu consegui fechar grande parte dos fornecedores com antecedência, tá? Não sei se eu respondi Ótimo, tudo. muito obrigado. Obrigado, viu? Próxima pergunta de Lucas Ferreira, JP Morgan. Oi, Felipe, tudo bem? Minha pergunta também sobre alocação de capital. Se faz sentido vocês olharem, para mim parece quase que dado, né, que vocês vão em algum momento duplicar a planta de etanol de milho. Pelo que você acabou de explicar, a questão da energia, enfim, o projeto parece fazendo sentido, mas se faz sentido vocês olharem outras coisas, talvez M&A, talvez algum greenfield em alguma outra região, talvez até aí próximo de vocês, mas enfim, muito cedo para dizer isso, ou vocês já está no pipeline, olhar oportunidades de continuar crescendo médio e longo prazo em etanol? E a minha outra pergunta é sobre a primeira fase, a primeira planta. Se você puder dar um update para a gente sobre, enfim, se muda algo em startup, sourcing de milho, como é que você está vendo o mercado, digamos assim, break-even da planta, né, pós essa mudança toda no preço de milho que a gente viu nos últimos meses. Como é que você está vendo os economics aí da planta? Obrigado. Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. Vou começar pela segunda. A gente já garantiu o preço de milho para a próxima, para essa safra, né? Então, o volume total de milho que eu vou estar comprando, ele já tá com preço fixado, tá? Inclusive até o começo da próxima. Então, a gente está com uma relativa tranquilidade aí com qualquer estresse de preço de milho para esse início. Esse é um ponto. A planta não vai atrasar, ela deve começar em outubro,
Então, ela opera no primeiro ano 5 meses, né, de outubro até fevereiro, né, talvez pegue um pedacinho de março, e aí para fazer manutenção e retoma em abril. Então, a gente deve estar produzindo na planta de milho aí esse ano próximo a 80 mil metros cúbicos aproximadamente, tá? 80, 90. Então, depende aí um pouco de semanas, aí você pode mudar esse volume, tá? O cronograma tá em dia, a gente deve estar recebendo aí os armazéns primeiro, aí logo nos próximos 2 meses, né? Aí, uma vez que esses armazéns estão recebidos, o fornecedor de milho vai colocar o milho no armazém, e os econômicos da planta, depois desse capex, não mudaram muito, o retorno continua ali bastante atraente, né? Mesmo você jogando um petróleo mais conservador aí, não colocando esses 90, mas colocando aí na casa de 65, 70, é um projeto que ainda dá um retorno aí de em torno de 20, 25% ao ano, tá? Em relação à primeira pergunta, de alocação de capital, né? Greenfield de cana-de-açúcar, não, né? Hoje, um greenfield de cana-de-açúcar, ele está bastante caro e a implantação demora muito, né? Uma vez que você tem que plantar toda a cana-de-açúcar, né? Você planta matéria-prima, diferente de milho, que você não tem o plantio do milho, né? Você compra na região a cana-de-açúcar, você tem que formar o canavial, formar o viveiro, né? Estabilizar o canavial, então você demora aí 3, 4 anos. Além disso, você tem um capex muito grande inicial da indústria, então a gente entende que não vale a pena. M&A é sempre uma possibilidade, né? A gente está olhando, mas fazer M&A no pico do ciclo é difícil, assim, né? Hoje os valuations estão muito esticados, né? De algumas empresas que não valem esse valuation, então a gente olha, mas é muito disciplinado aqui com a alocação de capital e com o retorno exigido, né? Mas é sempre uma possibilidade. Aí o milho, né? Além assim, a gente tem que olhar os projetos orgânicos, né? A gente tem aqui uma obsessão de chegar nos 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processada na São Martinho, no Grupo São Martinho, né? Tem um gap aí de 3 milhões de toneladas, 3, 4 milhões de toneladas para a gente alcançar, e a gente está trabalhando nisso, se Deus quiser, e a questão climática vai deixar de atrapalhar, né, nos próximos 2 anos, 2, 3 anos, para a gente conseguir chegar nesse objetivo. E quando a gente faz a conta, né, a questão de diluição de custo fixo, quando você consegue mais cana no mesmo hectare, né, o retorno assim, o benefício é muito grande. Vocês viram agora o que subiu o meu custo, mais da metade foi a diluição de custo fixo. Então, isso é sine qua non. Então, temos que olhar, estamos bastante focados em aumentar a produtividade da cana. Para isso, tem uma equipe grande, além de investir na agrícola, né, tem olhando a variedade de cana mais resistente, com mais produtividade. O CTC tá crescendo muito e melhorando muito a eficiência de cana também. A gente está testando novas variedades que pode ajudar, né? E agora, nessa safra, eu acho que a gente vai ter ali 30% da colheita vai ser uma colheita de primeiro corte de MPB com meiose, que ajuda na média da produtividade. Então, essa é uma agenda aqui que a gente está perseguindo bastante. A agenda de milho tem o que a gente está analisando é o investimento no projeto de dobrar a planta da Boa Vista de milho, mas ainda é o início das análises, né? E um outro projeto semelhante seria fazer isso na própria usina São Martinho, tá? Porque a São Martinho ela com a caldeira que a gente está colocando lá agora e começa a vender a partir do ano que vem, ela ganha uma questão de eficiência energética importante que daria, né, do ponto de vista industrial, para colocar uma planta de milho. O desafio é quanto que o milho chega na São Martinho, qual é o custo desse milho, né? Então você tem o malefício, vamos dizer, do frete, de trazer o milho de Mato Grosso, Goiás até São Paulo, mas um benefício de um mercado maior, né, e com mais preço, que é o mercado de São Paulo. O estado de São Paulo responde por 55% da demanda de etanol, né? Se a gente analisa
ele tem um preço maior do que a média de Goiás, de Minas e, quiçá, de lá na região do Centro-Oeste. Então, talvez faça sentido e é um outro caminho para a gente estar crescendo em etanol. Mas isso é um projeto mais para frente, né? Quando a gente pensar em alocação de capital daqui uns 2, 3 anos para a gente começar a avaliar, né? Bacana, Felipe. Desculpa, só 2 follow-ups rápidos. Você pode falar mais ou menos qual o preço de milho que você conseguiu para o que você vai produzir nessa safra? E se o DDG vocês já têm comercializado, já estão com alguma coisa engatilhada para o DDG também? O DDG a gente não vendeu ainda, né? O DDG ele é uma proxy do preço de soja mais um prêmio, porque o nosso DDG é o DDGS, né? Então essa melhora de preço de soja nos ajuda bastante. E o preço do milho é um valor ali entre 10% e 15% a menos do que está hoje no mercado, tá? Aproximadamente. Tá legal, obrigado. Obrigado. Próxima pergunta, de Leonardo Alencar, XP Investimentos. Felipe, boa tarde. Minha pergunta acho que vai ter um pouco na linha do que você comentou da parte agrícola, né? A gente sabe que essa questão do consecana, até pela precificação do açúcar, pode incomodar mais na próxima safra, mas os outros componentes de custo, né? A produtividade melhora um pouco mais, mas a pressão do lado de fertilizantes, que se você pudesse dar um pouco mais de detalhes em relação à sua visão sobre isso, e até quais seriam as estratégias eventualmente para poder mitigar efeitos dos custos. E acho que até conectando um pouco disso em relação à questão do hedge, né? Você tem uma posição de hedge feita para 22, 23, tem espaço ainda para fazer mais, claro, e para 23, 24 ainda acho que tem mais ainda. Então acho que é mais para poder ver a sua leitura dos principais variáveis, eventualmente, que justificam ainda, apesar de estarmos talvez no pico do ciclo, de não ter esticado tanto ainda a posição de hedge da empresa. Vamos lá, Leonardo. Obrigado pela pergunta. A gente está... no caso do açúcar, né, a gente fez 60% da safra, né, ao preço de 2,100. O Brasil, no nosso entendimento, não deve crescer muito a produção de açúcar, né, e você tem aí a Índia com uma possibilidade aí de transformar parte do açúcar dele em etanol, aí, quando você pensar aí nos próximos anos, né? Então, a história para o açúcar é uma história bastante positiva, né? O Brasil, que é produtor marginal, não deve entregar muita produção, então a tendência aí é que a gente veja preço de açúcar ainda saudáveis aí para o próximo ano, tá? Mesmo assim, a gente já fez, na data de hoje, 60% da próxima safra de hedge, tá? Olhando os custos, né, os dois grandes ofensores, né, para o próximo ano de custo vão ser fertilizantes e diesel, né? Fertilizantes deve subir ali alguma coisa próxima a 15%, né? E já vem de uma base mais alta desse ano, né? Uma base mais carregada, mas o fertilizante ele responde ali 6, 7% do meu custo total, tá? E diesel deve subir alguma coisa próxima a 15%, porque o grosso do diesel a gente compra na safra, né? E quando você pegar uma média da safra, o preço do óleo na época estava num preço bem menor, né? Agora, se você pegar a nova média, né? A partir da safra que vai começar em abril, imagina num preço aí a $90, $85, você tem na média em reais subindo aí 15% no diesel também, tá? Então, esses são os seus dois grandes ofensores, mas também o diesel representa ali 8% do meu custo total, né? E aí, como a gente espera, assim como o setor, ter uma produção maior, né, com base aí também uma base baixa, né, 20 milhões de toneladas para São Martinho é uma base bastante baixa, a gente entende que parte desse aumento de custo a gente consegue compensar com maior produção. Tá? Tá, e só um pequeno follow-up. A questão da recuperação da produtividade, você pode só detalhar um pouquinho entre as regiões, diferentes de Goiás, São Paulo, onde que está sendo melhor? A recuperação maior vai ser em São Paulo,
porque São Paulo foi a mais prejudicada. São Paulo teve mais seca e teve geada, né? Então, na margem, aonde eu vou ter mais recuperação vai ser em São Paulo, tá? Porque a base está mais baixa, tá? Mas Goiás, as chuvas foram boas também, né? Agora do verão, vai ter uma boa produtividade, mas na margem a recuperação maior vai ser realmente em São Paulo. Ok, ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado. Próxima pergunta de Christian Audi, Santander. Oi, Felipe, tudo bem? Eu gostaria de pegar suas perspectivas em 3 tópicos. Primeiro, preço de etanol, como você comentou no começo, né, a gente teve essa queda de paridade, estava no nível de 80 e tem caído aí. O que você está vendo aí no começo do ano e o que você acha que pode acontecer com o preço de etanol, principalmente dado a política de preço de petróleo? Lógico, o preço de petróleo subiu muito, né? Eles ainda não ajustaram o preço. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, como é que você está vendo essa dinâmica também relacionada a preço de potenciais cortes de impostos em gasolina que, se eles ocorrerem via ICMS, entre outros, é lógico, poderia pôr pressão em preço de etanol. Então, eu queria ver a tua opinião sobre isso. E, por fim, voltando à alocação de capital, vocês têm maximizado aí o pagamento de dividendo, como você comentou, né, 100%, mas você vê espaço, dado essa dinâmica tão positiva de preço, tanto de açúcar e etanol, para pagamentos de dividendos extraordinários, ou dado que vocês já estão analisando aí outros projetos que podem ser grandes, como expandir a capacidade da planta de milho, extraordinários não estão um pouco fora agora do radar? Obrigado. Oi, Cristiano. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que extraordinários nesse momento está fora do radar, porque agora em junho a gente já reporta o exercício fiscal e o Conselho e a Assembleia já vão ser capazes de deliberar em cima de um volume total aí do ano, tá? Então acho difícil de hoje até junho, né, eu anunciar qualquer dividendo extraordinário, tá? A gente está no final do nosso ano fiscal, né, tem mais 45 dias aí para acabar o ano fiscal, e aí uma vez que esses números forem apreciados pelo Conselho e depois pela Assembleia, a gente delibera o dividendo com base no ano fiscal, tá? Então acho que aí, enfim, aí acho que lá em junho vai ser uma outra história, a gente vai ter um pouco mais de visibilidade aí do ponto de vista quais investimentos a gente vai estar alocando capital ou não, e com isso aí talvez anunciar alguma coisa extraordinária, mas olhando mais para após junho, que é o exercício onde a gente publica o exercício o social da 21/22. Em relação à dinâmica de preços, né, de etanol, a gente acha que essa queda de 4 para 3 mil reais, 4 mil para 3 mil reais o metro cúbico foi bastante forte, bastante rápida, mas já acomodou ali, olhando o preço da gasolina na bomba atualmente, tá? Uma paridade aí próxima a casa de 70%. Hoje nos postos de São Paulo você percebe uma diferença da ordem de R$2 entre gasolina e etanol, né? E de R$2, né, a gente está falando ali que o consumidor fica mais propenso a consumir mais etanol, né? Sem fazer muita conta de paridade, que a gente sabe que não é comum todo mundo fazer essa conta na hora do posto, mas visualmente lá R$2 de diferença, né? É possível que o consumo de etanol retome rapidamente, né? E aí, retomando e começando a safra, a gente também não espera que, por conta dessa retomada de consumo, o preço suba. Ele deve ficar mais ou menos nesse nível de R$3 mil o metro cúbico, tá? Essa é a nossa expectativa. Assumindo o preço de gasolina hoje na bomba do jeito que está, independente se a Petrobras decidir aumentar, não estou entrando nesse tema agora, tá? Subindo o preço hoje. Olhando para a questão tributária, né, o que a gente está acompanhando aí de longe é uma discussão. Primeiro começou com o PIS/COFINS, que é
que é um imposto federal, né? De zerar os impostos para gasolina e para etanol, e agora a conversa voltou para ICMS. No caso do PIS/COFINS, a gente teria ali, se zerasse tudo por um período, né, teria um impacto para o etanol da ordem de 10, 15 centavos, né, por litro no máximo. Tá? E o ICMS, até onde eu estou acompanhando, né, é uma questão muito mais de ele não subir mais, né, é meio congelar ali no patamar atual, porque o ICMS ele é proporcional, né, se sobe muito o preço da gasolina, o ICMS, a arrecadação do Estado também sobe. E a discussão que está tendo agora é para tentar não subir o ICMS quando subir o preço da gasolina, tá? Enfim, o nosso objetivo aqui que a gente conversa com o time todo, com a São Martinho, é tentar ser o produtor de menor custo do setor, né? E estar preparado para qualquer cenário, né? E sendo o menor produtor de custo do setor, a gente consegue aí surfar os altos e baixos. Daí, do ponto de vista comercial, obviamente, isso também ajudou, né? A questão dessa história de PIS/COFINS, etc., ajudou o preço do açúcar a realizar um pouco, né? A área comercial se antecipou, fez um pouco mais de hedge, vendeu antecipado o etanol antes de virar o trimestre, etc. A gente fez uma ação tática aqui, mas pensar no médio e longo prazo, né? O nosso objetivo aqui é ter o custo menor. Eu tenho certeza que, uma vez que essa planta de milho estiver pronta, vai ser uma das plantas de milho mais barata, com custo de etanol mais barato do setor, né? Em que pese que o milho lá de Goiás seja um milho mais caro do que o milho de Mato Grosso, mas só o benefício ali de você vender o etanol num preço melhor, né, do que vender um preço lá mais para o norte, mais do que compensa esse preço de milho maior na região lá, fora a eficiência energética e a não dependência de cavaco ali da região para estar tocando a tua caldeira, tá? Tá ótimo, super claro. Felipe, só um follow-up. Dada a experiência que você tem tido até agora em construir essa nova planta de milho, tem algo fundamentalmente diferente que você faria na potencial expansão que vocês estão começando a estudar? Seja estrutura, custo, algo muito diferente ou não? Nesse momento, não. O ajuste que a gente tinha que fazer, a gente fez já, né? Que foi o ajuste da destilaria e da parte de destilaria no sentido de consumir menos vapor para a produção de etanol, né? Então, a ação já foi tomada agora, mas o que a gente deve fazer na segunda planta, se for aprovada, vai ser investimentos em tancagem de etanol também. Nesse primeiro momento, a gente não investiu em tancagem de etanol, porque a Boa Vista tinha um excesso de tancagem, né? A gente aproveitou esse excesso, mas provavelmente se a gente for para a segunda planta, a gente vai ter que investir alguma coisa em tancagem de etanol, porque senão vai ficar muito apertado na questão de estoques lá, né? Porque como a gente começa a produzir as duas plantas, né? Estamos falando da Boa Vista chegar, dependendo aí da produtividade da cana, com essa planta a gente está falando de 650 mil toneladas, 1.000 metros cúbicos de etanol, né? Num ano só, né? Isso aqui em tonelada de cana é alguma coisa quase próxima a 8 milhões de toneladas de cana, né? Então você tem que ter tancagem para produto, para etanol, e hoje a gente tem, mas se aumentar a planta de milho, a gente vai ter que investir mais, tá? E hoje a gente praticamente não investiu nada adicional em tancagem de etanol. Tá ótimo, super claro. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cristiano. A próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citibank. Oi, Felipe. Obrigado por pegar as perguntas. Queria pegar um pouco que você mencionou mais para o começo do Q&A em relação ao MPD com meiose. Você mencionou que hoje perto de 30% da cana de primeiro corte com MPD com meiose. E eu lembro que eu acho que um dos principais pontos do uso dessa tecnologia era
realmente na qualidade da cana, da resistência que ela tem. E eu queria entender, eu acho que, dentro desse cenário de seca, congeada, o quanto talvez dessa queda foi suportada pela MPB-Cumeose, e olhando para frente, assim, para 22, 23, o quanto que, em relação à média do setor, quando você olha para o setor sul, realmente tem uma recuperação para o ano que vem, o quanto você poderia performar o setor, dado que você tem, teoricamente, uma cana de melhor qualidade, etc. Se pudesse comentar um pouco sobre isso, acho que ajudaria bastante a gente. E se pudesse lembrar o quanto hoje da sua cana é com MPB-Cumeose, só para eu relembrar aqui os números, acho que ajudaria também bastante. O segundo ponto, se pudesse também dar um breve update sobre o projeto da UTE, do ano 6, se teve algum impacto, como vocês mencionaram, em relação ao canal de milho, a planta, teve um impacto da inflação nos custos do CAPEX. Então, se pudesse relembrar aqui, CAPEX para -6, se teve também esse impacto inflacionário, quanto que a gente pode esperar de CAPEX aqui, de aumento de CAPEX em relação ao que tinha sido inicialmente planejado, também ajudaria. E um terceiro ponto rápido, com relação à planta de etanol de milho, olhando lá atrás, quando vocês começaram a estudar o projeto, e olhando para o cenário hoje, que eu acho que é um cenário bem diferente em termos de preço de etanol, milho não sei se tão diferente assim, mas se você pudesse comparar o que vocês olhavam de TIR lá atrás e quanto vocês estão olhando hoje, fazer essa comparação para a gente, mesmo com o começo de CAPEX, me parece ser um cenário melhor em termos de retorno para esse projeto do que você tinha lá atrás. Então, se pudesse falar um pouco sobre esses 3 pontos, ajudaria bastante aqui no nosso lado. Obrigado. Oi, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. Vamos começar pela meiose. A gente tem, da MPB com meiose, a gente planta anualmente 40 mil hectares de cana, dos quais aproximadamente 80% é na metodologia de MPB com meiose. Tá? Esse plantio começou há uns 4, 5 anos atrás, né? Não começou com 80%, ele começou menor, com 20%, 30%, 40%. Né? Começou mais forte em uma unidade, menos forte em outra unidade, mas hoje no grupo, 80% da cana plantada, aproximadamente, é de muda brotada com meiose. Quando você olha qual que é o benefício desse plantio de MPB com meiose, você economiza, uma vez que você produz a própria muda, né? Você economiza, você deixa de pegar aquela cana de primeiro corte que deveria que deveria ir para a moenda, né? E você produzir açúcar e etanol, você pega essa cana e moe, ao invés de usar essa cana como muda para o plantio convencional, tá? Esse é um pouco a tese, né? Então, se a gente não tivesse essa tecnologia de MPB com meiose, nessa safra a gente estaria, dar um número aqui aproximado, teria moído mais ou menos umas 700 mil toneladas de cana a menos, tá? Então, ao invés de moer 20 milhões de toneladas, teria moído aí 19.300 aproximadamente, tá? Grandes números. Uma vez que eu tenho essa tecnologia, né, eu consegui preservar. Olhando para frente, qual que é a vantagem disso? A MPB com meiose, 100% dela é cana de 18 meses, ou seja, você planta ela no verão e ela não é colhida, e ela é colhida na outra safra, né? Então, no que pese que no começo, quando você implementa essa tecnologia, você perde cana no início, né? Uma vez que você está mudando a tua cana de 12 para cana de 18, quando você pensa num prazo um pouco mais longo, essa cana de 18 meses, via de regra, tem mais ATR e mais TCH, né? Então, e esse ano eu vou colher 30% da cana que eu estou colhendo é a cana que foi plantada anos atrás na tecnologia de MPB com meiose, né? Então, quando a gente olha para frente, né, daqui a alguns anos, quando eu estiver lá no meu canavial, 70%, 80% do canavial sendo colhido com essa tecnologia, a tendência é que eu tenha mais cana, né,
no que pese qualquer impacto climático, exemplo do que teve nesse ano aqui. Tá? Então, essa é um pouco a nossa busca e convicção que a gente vai chegar nesses 24 milhões de toneladas por conta dessa tecnologia que a gente vem implementando. Ela é demorada mesmo, né? Eu perco cana no começo, mas a partir de agora, né, a gente vai firme bem até chegar nos 24. Tá? A segunda pergunta do CAPEX, da UTE, a exemplo do etanol de milho, a gente antecipou os pedidos, né, e fechamos com os fornecedores. É o fornecedor da caldeira, né? Não são muitos exemplos do que é o etanol de milho, né? Então um pouco mais simples, são menos fornecedores. Então a gente não está imaginando aí no impacto de CAPEX adicional na planta da UTE. Ela começa na próxima safra, na safra 23-24, cogerando ali 200 mil megawatt-hora aproximadamente. Então o CAPEX não muda do que a gente tinha anunciado em fato relevante. Tá? E a terceira pergunta, acho que foi isso, né? Não sei se eu perdi alguma aqui, Gabriel, se você puder me fazer um follow-up. Foi sobre o retorno do projeto de etanol de milho. É verdade. Avaliando o ponto... Uhum. É verdade. Mudou muito, né, do momento que a gente anunciou e aprovou para hoje, né? O que mudou? O milho, na época, estava alguma coisa próxima a R$40 por saco. E o etanol, na época, estava alguma coisa próxima a R$1.900 por metro cúbico, se não me engano. Tá? E o DDGS aumentou até mais do que o milho, né? Porque ele é uma proxy aí da soja. Tá? Na época, o projeto dava um retorno ali da ordem de 20%, alavancado. Hoje, depois de o novo número, é um projeto aí desalavancado da ordem de 25%. Tá? Desalavancado. Ótimo, super claro, Felipe. Obrigado. Obrigado. Seguimos com Werner Roger, Trígono Capital. Boa tarde, Felipe. Parabéns aí pelos resultados. O ambiente aí está bem difícil no início do ano, mas eu estou bem favorável à companhia. Você comentou a respeito, né, dos custos aí do diesel, fertilizantes aqui no Brasil, né, que basicamente seguem o mercado internacional. Enquanto na Europa, além, né, dos mesmos custos, eles têm a questão da energia. E, se não me engano, eles usam o gás natural lá para fazer o açúcar de beterraba. E nos Estados Unidos também eles usam energia, eles compram energia, eles não têm cogeração para fazer etanol de milho, que seria a grande vantagem do Brasil essas associações, né, nesses projetos associados com a cana, né, que tem a energia de biomassa, ou mesmo cavaco. Dado esse cenário, né, de aumento de custos, e também na Índia e outros países, né, que devem estar bem pressionados também com custo de diesel, fertilizantes, né, tudo mais. E esse cenário de energia subindo bastante, principalmente o gás, nos Estados Unidos também, pergunta se não haverá uma pressão de custos, não só no açúcar, né, em todos os produtores, como também no etanol nos Estados Unidos, principalmente por conta da energia, né? E além do aumento do petróleo, isso pode levar o preço do açúcar para um novo patamar, principalmente agora questão de custos mesmo, né? E não acho que tem nenhuma perspectiva de redução forte, principalmente no diesel e também no gás no curto prazo. Então, se isso seria um fator de preservação das margens, né, do açúcar. E também você comentou da Índia, né, a questão de usar na mistura na gasolina, e também agora eles adotaram a tecnologia flex, né? Isso também não cria um novo ambiente, né, de demanda para a cana na Índia, desviando um pouco da produção do açúcar. Então, olhando para frente, isso não são fatores permanentes de novo patamar de preço aí para o açúcar e também de custos de etanol, elevando aí os preços internacionais. Obrigado. Oi, Werner, obrigado pela pergunta. Você tem razão.
a gente entende da mesma forma. No caso do açúcar na Europa, açúcar de beterraba, os últimos números que a gente viu aqui, o custo está alguma coisa próxima a 20 centavos, né? E continua subindo, né? Porque tem essa função aí da energia que é bastante impactante para eles. No caso do etanol de milho, nos Estados Unidos, né? Se pegar e olhar do ponto de vista ambiental, né? O etanol de milho brasileiro é muito melhor do que o etanol de milho americano, né? Pela razão que você comentou. A gente aqui é autossuficiente. No caso da São Martinho, a gente não vai usar nada mais nada de cavaco de madeira adicional. Vamos usar a própria bagaço de cana para produzir 50% a mais de etanol na mesma planta, né, na prática, né? A gente ajustou aí a eficiência energética da planta para estar consumindo menos vapor e energia e conseguir produzir mais. Então, assim, estruturalmente, né, esse novo patamar de petróleo, ele impacta os custos de vários produtores mundiais, né? Não é à toa que a Índia ela está indo por esse caminho aí de fazer transformar uma parte do açúcar em etanol, além de descarbonizar a matriz, melhorar a questão de meio ambiente, também tem um impacto de custo importante no petróleo na Índia, né? Então, esse um pouco uma tendência que eu acho que não volta mais, e estruturalmente a gente teria aí um preço de açúcar bem melhor do que a gente teve nos anos passados. Para vocês terem uma ideia, com a queda do etanol que teve a 3,100, né, que tem um desconto hoje sobre a gasolina na bomba, que a propósito está menor do que o preço de petróleo, né, atual, tem um desconto de 15% mais ou menos da paridade. A gente está falando que o açúcar opera aí com um prêmio, alguma coisa próxima a 8%, 10% só, tá? Então, não é um prêmio que incentiva muito a produção aqui no Brasil, porque no caso do açúcar, a gente tem uma questão da logística, né, de produtores de açúcar têm que transportar o açúcar até o porto para exportar, que a logística também encareceu, uma vez que a logística, grande parte do Brasil é rodo e o diesel impacta bastante, né? Então, a safra que vem, quando a gente olha o mix, é possível que seja um mix alcooleiro, não só açucareiro, porque por conta do impacto de preço de diesel no transporte do açúcar, né? E por causa do baixo prêmio aí do açúcar em relação ao etanol, atualmente, apesar isso depois dessa queda importante que teve no etanol no mercado brasileiro, né? Acho que são esses os pontos aqui. Não sei se eu esqueci alguma coisa da tua pergunta. Perfeito, Felipe. Só aproveitando aqui, queria que se pudesse comentar um pouco sobre aqueles depósitos judiciais, né? São 634 milhões, são reportados já no balanço. Isso, acredito, tenha sido já provisionado, tenha passado para o resultado, né? Questão da tributação dos precatórios, né? Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. E também, ainda sobre o IAA precatório, existe, não sei que pé que está, uma outra ação junto ao IAA relacionado também à correção monetária, né, desses precatórios, né? Você poderia só lembrar para a gente qual seria o montante, né, dessa demanda e qual seria o percentual da São Martinho, né, que resolvesse sucesso nessa demanda? Obrigado. Sim, claro. O restante dos precatórios, se não me engano, seriam, com o claim da Copersucar, mais 2 bilhões de reais, se não me engano. E a São Martinho tem 13% desse direito, aproximadamente, tá? Mas ainda ele não virou em controvérsia, ele ainda está controverso, tá? Então tem um tempo aí, a gente não sabe precisar, tá? O grosso mesmo já foi dado e a gente tem ali mais 3 parcelas para estar recebendo, tá? Na 22, 23 até 24, 25. Como a gente vem falando, né? A gente está todo o precatório que a gente recebe da Copersucar, a Copersucar recolhe um PIS/COFINS com ela e faz o depósito judicial lá
e entra com uma discussão judicial que não deveria ter esse PIS/COFINS, né, por uma tese, né, e inclusive o advogado que está defendendo a Copersucar e a gente também é o mesmo que ganhou a tese do precatório, do IAA. E a São Martinho, uma vez que recebe o precatório líquido desse PIS/COFINS, ela recolhe IRCS e deposita judicialmente para ter uma discussão amparada aí por uma tese do Hamilton Dias, que é o mesmo advogado, onde a gente entende que não deveria recolher esse imposto. Tá? Então, a discussão só começou, né? Então, a julgar aí que os anos que demorou a discussão do precatório, né? A gente entende que é um depósito judicial que vai ficar por um bom tempo ainda na companhia para discutir, tá? Eu não tenho muita previsão de quando começa aí a sair qualquer decisão, tá? Isso é Selic, Felipe? O rendimento aí, correção é Selic? É Selic, Como se fosse uma aplicação financeira. Está lá aplicado, rendendo uma Selic, pelo menos. Selic, exatamente. A gente provisionou, está tudo provisionado no passivo contra o ativo depósito e já passou pelo resultado, né? Perfeito. Ok. E no caso, haja sucesso, né? Porque eu entendo que se é uma indenização, e uma indenização não seria tributado, né? Acho que essa aí é a questão. No caso de houver sucesso nessa demanda, esse resultado seria revertido, né? Eu sei que o depósito tem uma certa correção, não sei qual seria o montante inicial, mas então entendo que isso aí seria já feito caixa, né? O depósito passa para caixa, né? Não haveria assim uma recuperação junto à União, simplesmente liberado para o caixa, e uma reversão, né, das provisões, como outras receitas operacionais, né? Aí não sei se a companhia lança como EBITDA ou não, mas no caso aí tem um impacto positivo nos resultados. Não sei se é esse o entendimento. Sim, esse é o entendimento. O total hoje, de dezembro, é 734 milhões de reais. A companhia, se tiver sucesso, lança no resultado assim que transitado julgado. O lançamento contábil é outras receitas operacionais, né? Mas ele entra no EBITDA contábil, mas a gente sempre ajusta, né? Tira para olhar o EBITDA normalizado, ajustado, sem esse efeito, né? Mas são 64 milhões de reais que a gente tiraria depois judicial e colocaria no caixa. Ok, perfeito. Obrigado. Obrigado, Berno. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 e para remover a pergunta da fila, digitem *2. Por favor, aguardem. Seguimos sem novas perguntas. Passo a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais. Obrigado a todos pela participação no call. Estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento adicional e qualquer novidade dos projetos. Assim, a gente mantém contato através de fato relevante, comunicado ao mercado, etc. Um abraço, bom dia a todos. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.